Bom dia, amados, graça e paz, sejam todos bem-vindos à oração do dia, que a bênção do Senhor repouse sobre ti, sobre a sua casa, sobre toda a sua família, no nome de Jesus. Glória a Deus por estarmos aqui juntos, mais um dia orando e buscando a presença do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Deus honra aqueles que não desistem, Deus honra aqueles que não param, que não desanimam. Por isso nós estamos nesse propósito, para alcançar o nosso objetivo, a nossa bênção, a nossa vitória, o nosso milagre do qual nós temos declarado. Amém? Por isso, nesse mês, como nós já consagramos, já declaramos que nós não vamos desistir. Assim como aquela mulher do fluxo de sangue que eu falei no primeiro dia. Ela não desistiu. Em meio às circunstâncias, às dificuldades que ela tinha que enfrentar, ou que ela já estava enfrentando, 12 anos, com aquele sofrimento, fluxo de sangue. Mas ela declarou que ela ia tocar em Jesus, e nas vestes apenas, né, na orla. Se apenas tocasse, ela ia vencer, e assim fez. Ela não desistiu, e Deus não simplesmente curou, mas também salvou a vida dela. Ela foi salva. Deus tem milagres para liberar sobre as nossas vidas. Ele quer toda a nossa casa, toda a nossa família, nossa história mudada, transformada, salva. Ele não quer simplesmente nos beneficiar. Ele quer realmente mudança, transformação, salvação, libertação completa em toda a nossa casa, em toda a nossa família. Mas quando nós desistimos, nós não alcançamos. Por isso nós estamos aqui todas as manhãs orando, intercedendo por nós e pelos nossos. Por isso que Deus honra. E aqui eu quero falar um pouquinho hoje sobre a história de Gideão. É um outro homem que chamou a atenção de Deus. Os midianitas assolaram o povo de Israel. Roubaram, mataram, saquearam todo o povo de Israel. Eles estavam fugitivos nas cavernas, não podiam plantar, tudo que plantavam, os inimigos roubavam. E muitas vezes nos deparamos numa situação semelhante, estamos sem saída, sem opção. Assim como eu falei também sobre as viúvas, tanto aqui Elias socorreu, tanto aqui Eliseu socorreu. E aqui Gideão, ele continuava plantando, tanto é que ele estava ali malhando o trigo, porque ele não parou, ele não desistiu, ele não simplesmente abandonou, que os outros falaram, não vou fazer mais nada, porque Deus nos abandonou. Não. O povo estava em pecado, por causa do pecado, o inimigo ele entra, ele tem espaço para trabalhar contra uma pessoa, contra uma família, contra uma nação, e a nação de Israel estava sendo assolada por causa do pecado, por causa do distanciamento de Deus. E muitas vezes nos deparamos da mesma maneira. Por isso nós estamos aqui buscando e não vamos parar enquanto nós não recebemos a vitória por completa. E nós não vamos parar de orar, nós não vamos parar de ir na igreja, nós não vamos parar de nos consagrar. Nós vamos continuar cada dia declarando a palavra profética que Deus tem liberado sobre as nossas vidas. Amém? E eu vou dar só uma resumida, porque o texto é muito longo, na história aqui de Gideão, que libertou o povo. Na verdade, Deus chamou Gideão por causa do empenho, por causa da coragem, por causa da dinâmica que estava sobre a vida de Gideão. Ele estava ali malhando o trigo, ele não parou de plantar, em meias perseguições. Então, chamou a atenção de Deus. Por isso, queridos, muitas vezes nos deparamos com uma situação contrária às nossas vidas e desanimamos. E o Deus está dizendo para nós, para não pararmos, para não desistirmos, independente das circunstâncias. Aqui no livro de Juízes, no capítulo 6, no verso 11, diz assim: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Biasrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Aqui, nessa história, se você observar bem, depois você vai ler todo o contexto dessa chamada de Gideão. Ele estava malhando o trigo, ou seja, colhendo o trigo que ele plantou, mas ele estava no lagar. Ele não estava no lugar de malhar o trigo. Ele estava no lagar onde se preparava o óleo da oliva, o óleo da azeitona, prensar a azeitona e fazer o óleo ali, o azeite. Mas é um lugar escondido.
Por quê? Para que pudesse colocar a salvo aquele alimento para sustentar a sua casa, a sua família. E muitas vezes, querido, nós fazemos uma oração meio que escondido, meio com medo do inimigo, mas quando nós entendemos que nós fomos chamados, escolhidos por Deus para fazer a diferença na nossa casa, na nossa família, é isso que Deus tem feito nesses dias, te escolhido, te chamado para fazer a mudança, a transformação que Deus quer fazer na sua casa, na sua família, em toda a sua história. E Gideão, então, ele foi escolhido. E juntamente com ele veio uma grande multidão, 32 mil pessoas. Mas Deus olhou e falou: tem muita gente. Escolheu somente aqueles que estavam prontos. Escolheu somente 300. E depois aqui no capítulo 7, você vai continuar lendo toda a história. E depois aqui no versículo 19, ele vai declarar que separou ali em 3 grupos de 100, cada um com um cântaro, com a botija vazia ali, com uma tocha acesa ali dentro, ali de baixo. Chegaram no arraial dos inimigos, os inimigos estavam ali todos preparados para a guerra, para destruir, para atacar o povo de Israel, para exterminar o povo. Mas Deus é que mandou Gideão ir contra este povo, mas que não precisaria lutar. Deus ia pelejar em favor deles. Então, quando nós oramos, estamos aqui empenhados nesta oração, nesse compromisso com Deus, é Deus que vai pelejar por nós. Nós oramos e nós estamos aqui firmados, levantamos de manhã, estamos em consagração, buscando a presença de Deus. É Deus que vai dar ordem aos anjos a nosso respeito, é Ele que vai pelejar por nós. Então, quando nós oramos, Deus ele vai lá e destrói o inimigo, ele arranca da mão do inimigo tudo aquilo que ele roubou de nós, tudo aquilo que o diabo colocou na nossa casa, nossa família, tudo aquilo que ele fez no nosso meio familiar. Ele vai arrancando, ele vai tirando todo espírito de miséria, de doença, de enfermidade, ele arranca e ele dá a prosperidade, ele dá a saúde, ele dá a paz, ele dá a alegria, porque é Deus que peleja por nós. Então, Gideão, ao quebrar os cântaros, ali a gritar, em tocar as buzinas, tocar o seu chofar ali, o povo, o inimigo entrou em desespero, então eles se mataram ali, se destruíram e foram todos perseguidos e destruídos. Então Gideão levou Israel à libertação, o povo foi liberto, e por causa da nossa atitude aqui de estarmos juntos orando, declarando a palavra de Deus, Deus vai fazer o mesmo, vai colocar uma confusão no arraial do inimigo, vai tirar tudo aquilo que o diabo colocou contra as nossas vidas, todo levante, toda acusação, todo espírito de inveja, todo roubo, todo atrapalho, todo impedimento. Deus vai colocar tudo isso por terra por causa da nossa atitude, porque nós estamos aqui orando, declarando a palavra profética de Deus. Por isso, queridos, nós temos que continuar, não desistir, não desanimar, porque Deus é conosco. Amém? Então eu quero orar pela sua vida. Vamos estar orando, vamos estar declarando esta palavra poderosa, esta palavra que cura, que salva, que liberta, que restaura, que restitui, que transforma. Aleluia! Não esquecendo, amanhã é domingo, mas eu vou continuar, eu vou estar aqui orando, jejuando e buscando a presença de Deus e juntos aqui para realmente continuarmos declarando essa palavra profética, para que o nosso milagre, não só o meu, não só da minha casa, da minha família, mas da sua casa, da sua família, também seja alcançado. Amém? Então, eu quero pedir a sua colaboração, o seu joinha aí, clica na mãozinha aí, no dedinho aí, tá bom? Dá o seu like, por gentileza. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas, mais famílias, e também o compartilhamento. Compartilhe com seus amigos, com famílias, com parentes, com seus grupos, para que mais pessoas façam parte deste grupo, desta batalha, e juntos venceremos todas as batalhas, em nome de Jesus. E também você que é novo no canal, ainda não se inscreveu, te inscreve. Esteja aqui comigo todas as manhãs, eu estou orando e jejuando, consagrando a Deus as nossas vidas, consagrando o nosso dia, para que o nosso dia seja ricamente abençoado. Amém? Vamos orar? Vamos declarar essa palavra profética poderosa, que Deus realmente nos chamou, Deus nos escolheu para mudar a nossa história e a história da nossa casa, da nossa família, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, diante de Ti oramos nesta manhã, clamando pela Tua graça, pela Tua presença,
pelo manifestar do teu poder. Mais uma vez, pedimos, Pai, a tua direção, pedimos, Pai, o teu favor, pedimos, Pai, a tua proteção, porque sem ela, Pai, nada podemos fazer. E assim como Gideão foi escolhido pelo Senhor, porque ele não desistiu, ele não desanimou, ele continuou plantando, ele continuou fazendo, Pai, suprindo a sua casa, a sua família, ainda que no meio das dificuldades, das perseguições, ele não desistiu, ele não fugiu da batalha. E o Senhor o escolheu porque ele tinha um coração, Pai, realmente voltado àquilo que era necessário. Ele não desistiu. Por isso, Pai, também nós não desistimos, nós estamos aqui, continuamos orando, continuamos crendo e continuamos declarando a tua promessa, a salvação, a libertação, a cura que cada lar aqui representado precisa. Pai, são pessoas que precisam de salvação, pessoas que precisam de libertação na sua casa, que precisam de transformação no seu casamento, que precisam de uma restauração na sua área financeira, que precisa de saúde, Pai. Pai, que precisa de transformação no seu físico, Pai, desta doença, precisa realmente, Pai, de um alívio em dores. Por isso, Pai, nós clamamos, porque nós sabemos que o Senhor é aquele que vai fazer infinitamente mais do que pensamos, do que nós acreditamos. Por isso, Pai, no nome de Jesus, nós cremos que o Senhor tem coisas grandes para fazer nas nossas vidas. Por isso, Pai, tenha misericórdia de cada família aqui representada neste momento. Visita agora este lar, visita agora esta causa, Pai, que está sendo apresentada diante do Senhor. E alcança com a misericórdia, alcança com o teu favor. Assim como o Senhor salvou ali, Pai, todo o povo de Israel, através do teu servo Gideão, que se propôs, Pai, a salvar, a libertar o povo, mas não precisou de guerra, não precisou de lutar, não precisou, Pai, de levantar a sua espada, porque o Senhor que pelejou em favor deles, destruiu todos os inimigos, Pai. Por isso nós estamos aqui orando, estendendo realmente as nossas mãos com fé, porque nós cremos que é o Senhor que peleja por nós, é o Senhor que dá ordem aos anjos a nosso respeito, a respeito da nossa história, a respeito da nossa causa, para que os inimigos caiam por terra, Pai, pelo nome de Jesus. Por isso nós estamos continuando, Pai, a orar, a buscar, e não vamos desistir, não vamos parar, Pai, de ler a Tua Palavra, não vamos parar de jejuar, não vamos parar de consagrar-nos às nossas vidas, não vamos parar de plantar, assim como Gideão continuou plantando, nós continuamos plantando, Pai, a nossa fé, declarando realmente a Tua palavra profética, que salva, que liberta, que cura, que transforma. Por isso, Pai, nós declaramos esta poderosa palavra. Nós declaramos, Pai, que é o Senhor que cura, que salva, que liberta, que restitui. Por isso, Pai, toca agora em cada vida que aqui está em oração. Cada situação, Pai, que está sendo apresentada diante do Senhor, toma em tuas mãos e muda, restaura, transforma, cura, salva e liberta. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Senhor, guarda o nosso dia, abençoa, Senhor, o nosso dia, nos livra, Pai, de todo atrapalho, de todo impedimento, de todo ataque, de toda opressão maligna, e nos conceda um dia de paz, de alegria, um final de semana ricamente abençoado na Tua presença, que possamos, Pai, desfrutar de todas as Suas promessas. Guarda, Senhor, a nossa saída e também a nossa entrada, para que tudo que fizermos sejamos bem-sucedidos. Pai, desde já, eu quero abençoar, como já tenho declarado a Tua palavra, Pai, a minha netinha, Sofia, que faz 4 anos. Por isso, Pai, nós consagramos este dia, abençoamos, Pai, mais uma vez a vida dela e colocamos diante do Teu altar. Sabemos que o Senhor já derramou graça, saúde, paz, alegria, livramento sobre a vida dela, mas que esse ano seja um ano realmente, Pai, que ela possa ver o manifestar do Teu poder. Que o Senhor tome em Tuas mãos a vida da Sofia, Pai, para que ela possa crescer em graça, em sabedoria, guardada, sustentada, protegida pelo Senhor. Livre, Pai, de todos os males, em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor repouse sobre ela, sobre a nossa casa, sobre toda a nossa família, no nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por este dia. Nós glorificamos o Teu santo e poderoso nome e Te louvamos. Amém e glória a Deus. Amém, queridos, que Deus te abençoe poderosamente, com paz e prosperidade, no nome de Jesus.